Bom dia a todos, oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, o Senhor é tão maravilhoso, tão bondoso. Toda a honra e glória sejam dadas ao seu nome, porque o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, aquele que não tem princípio nem fim, que conhece todas as coisas, que tem todo o poder. E o Senhor simplesmente está aguardando que o seu povo se desperte e comece a buscá-lo de todo o coração. Eu peço perdão, Pai. Peço perdão porque a sua igreja tem pecado contra o Senhor. Não temos buscado verdadeiramente, não temos demonstrado ao Senhor que nós dependemos do Senhor. Como nós ouvimos no vídeo, quando ele pergunta o que é que você diz a Deus quando não diz nada? Na verdade, Senhor, quando nós não dizemos nada, quando nós não oramos, nós estamos a falar. E estamos a dizer que não precisamos do Senhor para nada, que não dependemos do Senhor, que conseguimos fazer sozinhos, que resolvemos sozinhos. Peço perdão, Pai, por mim, pelo seu povo. Peço perdão porque não temos visto o que está nas Escrituras. Temos estado muito cheios de nós próprios. Temos coisas a corrigir, talvez nem todos, uns mais, outros menos. Mas agradeço porque o Senhor tem vindo falar conosco, através dos outros lá fora, mas não importa. São mensagens que o Senhor envia e que servem para aqueles que realmente lhes dão valor. Eu agradeço e peço para mim e para todos os meus irmãos aqui que o Senhor nos dê o espírito de súplica, o espírito de súplica, o espírito de oração, que nos dê, como temos falado aqui muitas vezes, do seu espírito, mas esse espírito também é um espírito de súplica, um espírito de oração, de graça, que o Senhor nos conceda e cada um de nós possa fazer os acertos que precisam ser feitos para que o Senhor se manifeste no meio do seu povo e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se quiserem tomar notas, eu acho que vamos precisar de tomar muitas notas. E eu vou tentar ser rápida, porque temos aqui um caminho ainda longo para percorrer. Então, eu falava há pouco, de que Deus pintou quadros. E pintou quadros de quem? Do seu filho, Jesus. Ou seja, antes de Jesus vir e antes dele iniciar o seu ministério, ele usou circunstâncias, situações que serviam para falar de Jesus. Como Jesus depois, mais tarde, acabou por dizer e explicar aos seus discípulos que, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava escrito já em todas as Escrituras. Portanto, todas as Escrituras falam-nos de Jesus e falam-nos de determinados aspectos de Jesus. Todos nós sabemos que Deus soprou vida a Adão, e é essa vida que ele soprou a Adão que nós recebemos, não é? Foi passando de pais para filhos. Então, Deus deu a Adão, a Eva, deu a Eva a Adão, para que eles pudessem procriar. E eles tinham uma prerrogativa, que era gerar a própria vida que eles receberam de Deus, como nós encontramos em Gênesis 1:28, ou seja, o dom da vida. Deus deu-lhes essa prerrogativa de passarem para os seus descendentes aquilo que eles já tinham recebido. E o que é que eles já tinham recebido? Entre as características do temperamento, as características físicas, também o dom da vida. Mas a Bíblia fala-nos de alguns casos, no caso são 7 casos sobrenaturais, em que os indivíduos, as pessoas, não eram capazes, não é, de passar esse dom da vida. Percebem? Esse dom da vida que Deus deu a Adão e Eva e que concedeu que eles passassem para outros, para os seus descendentes,
houve 7 casos na Bíblia em que essas pessoas não foram capazes de o fazer. Então Deus teve que agir de uma forma sobrenatural que era contrária à ordem natural das coisas. A ordem natural das coisas é que o ser humano conseguisse gerar vida. Mas houve 7 casos em que o ser humano não conseguiu gerar essa vida, não é? Passar a vida que Deus lhes deu para outros. Então Deus teve que agir de forma sobrenatural. E então, nesses 7 casos que nós vamos ver, e é curioso porque a Bíblia fala mesmo de 7 casos, as mulheres elas eram estéreis. E por isso Deus nos está aqui a mostrar alguma coisa. Foi daí que Deus, esses 7 casos, Deus foi tecendo uma profecia sobre o seu próprio filho, que também foi um caso sobrenatural. Percebem? Cada um desses 7 casos foram uma profecia que nos ensinou, ou que deveria ter ensinado, a história do seu filho, uma história sobrenatural. Ou seja, vamos ver agora aqui esses 7 casos, todos eles apontavam para o Messias, todos esses 7 casos. E eu vou-vos já dizer quais são. Isaac, Jacó, José, Samuel, um jovem que não tem nome, que era o filho da Sunamita, e João Batista. Portanto, todos estes 7, eu acho que falei 7, não é? Portanto, Isaac, primeiro, segundo Jacó, José, Sansão, faltou-me Sansão, Samuel, o filho da Sunamita e João Batista. 7 casos que Deus usou para tecer uma profecia acerca do Messias, seu filho. Até aqui, alguma dúvida? Estão todos a compreender? Eu não me lembro de José. Sim. Uhum. Alguns talvez vocês estejam a pensar, então, mas onde é que Sansão era um tipo de Jesus? Onde é que Jacó era um tipo de Jesus? Muito estranho. Ok, mas vamos ver então. O primeiro, como eu disse, foi Isaac, filho de Abraão e Sara. E eu peço a alguém que abra em Gênesis 15, versículo 2 a 5. Vamos tentar ser rápidos. Quem conseguir encontrar. Eu sei que ainda é muito cedo, ainda é de noite. Gênesis 15, verso 2 a 5 diz o seguinte: Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filho, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse-lhe mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele lhes disse: Será assim a tua posteridade. Muito bem. Há outras traduções um bocadinho diferentes, mas pronto, é basicamente isso. Assim será a tua descendência. Ou seja, nós temos aqui Sara, que ela tinha 2 problemas. Ela não só era estéril, mas ela também já não era fértil. Ela já não era, ela estava seca. E como vocês sabem, a partir de determinada idade, a mulher começa a ficar seca, o útero fica seco, os ovários ficam secos, ou seja, é incapaz de gerar vida. Mas Deus teve que prover uma fonte de vida fora da existência natural, que ela estava seca. Isaac foi realmente o primeiro nascimento. Agora, no capítulo 21 de Gênesis, verso 1 a 4,
O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe falara. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Sabem, então, quantos anos tinha Abraão quando isto aconteceu? Tinha 100 100 anos? anos. Tinha 100 anos, exatamente. Mas Deus tinha um propósito, independentemente das circunstâncias físicas que eram intransponíveis. Ou seja, não havia esperança ali já. Nós sabemos também que Sara se riu. Esse riso era sinal de quê? Era sinal de descrença. Ela não acreditava. Mas foi só Sara que se riu. Vamos a Gênesis, capítulo 18, versículo 12. Gênesis 18, 12. Sara então riu-se consigo, dizendo: Terei ainda de leite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Mas não foi só Sara que se riu. No capítulo anterior, capítulo 17, versículo 17, diz: Ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu-se. Então não foi só a Sara que se riu. O Abraão também se riu e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara, que tem 90 anos? Então temos aqui o primeiro caso, não é? De um filho que foi anunciado. Mas já vamos às características. Segundo caso, qual foi? Jacó. Não sei se os irmãos estão a tomar notas. Sim, Se querem, sim, querem que eu fale mais lentamente ou não é preciso? não, pode ficar tranquilo. Ok, então o segundo foi Jacó. No capítulo 25, versículo 21, se alguém quiser ler, era interessante, não era só uma voz. 25, verso 21, diz o seguinte, vamos lá. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Muito interessante. Então já vemos aqui que quer Abraão, quer Isaac tiveram exatamente o mesmo problema, mas eles eram povo de Deus. Eles eram povo de Deus. Então por que que eles tinham esse problema? Se eles eram povo de Deus, não é estranho? É. É que Deus estava a trabalhar em alguma coisa, mas ele orou por um longo tempo. Sabem quanto tempo é que Isaac orou pela sua esposa? Foi Jacó ou Isaac? 20 anos. 20 anos, versículo 20. Quem é que respondeu? Vanir, Ah, Evanir, Vanir. exatamente. Está no versículo. Jacó, desculpa. Está no versículo 20. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel arameu de Padã-Arã, irmã de Labão. Agora reparem o versículo 26. Portanto, ele tinha 40 quando ele casou. Versículo 26. Depois saiu o seu irmão. Desculpem, capítulo 25, versículo 26. Sim. Depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe foi chamado Jacó, e Isaac tinha 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Portanto, ele casou com 40 e os filhos nasceram quando ele tinha 60. Ele orou por 20 anos e Deus lhe deu um filho. Um filho milagroso. Na verdade, foram dois filhos, não é? Foram dois filhos. Mas Jacó era um deles, Esaú era o outro. Jacó teve uma experiência, nós sabemos, não é? Com Deus que o levou a se chamar de Israel. E
Deus diz alguma coisa a Faraó. Em Êxodo 4, versículo 22, Êxodo 4, 22 diz o seguinte: Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Uau! Deus aqui está a falar do quê? Do descendente de Jacó, certo? Os descendentes de Jacó, que foram depois os 12 filhos. Portanto, estamos a entender aqui o paralelo ou não? Com certeza. Isaac foi um milagre de Deus. Deus teve que atuar onde não havia vida. Depois temos Jacó, um dos filhos de Isaac, que mais tarde se chama Israel, e daí nascem 12 filhos, e foram esses 12 filhos que estavam escravizados no Egito. E agora esse povo, não é? Descendentes lá do Jacó, Deus diz que é o seu primogênito. Uau! Este nome é interessante. Então quer dizer que Israel, o povo de Israel, era filho de Deus num sentido muito real e milagroso. Num sentido muito real e milagroso. Já vinha desde Abraão, não é? Estamos a ver. Portanto, Isaac e Jacó nasceram por uma razão e com um propósito. Não esquecer disto. Terceiro exemplo. Um dos filhos de Jacó foi José. Então estamos a ver aqui Abraão, Isaac, Jacó. Um dos filhos dele era José. E nós encontramos isso em Gênesis, capítulo 29, versículo 31. Viu, pois, o Senhor que Leia era desprezada e tornou-lhe fecunda a madre. Raquel, porém, era estéril. Sabemos que o Jacó teve duas mulheres, não é verdade? A Raquel e a Leia. Mas o que é que aconteceu aqui? A Leia podia ter filhos, mas a Raquel não. A Raquel não gostou disto. E no capítulo 30, no versículo 1 e 2, diz assim: Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã. E disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Versículo 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Porventura, olhem a frase, porventura estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Ou seja, Deus tinha dado o dom da procriação, mas por algum motivo, por alguma razão, ele estava-lhe sendo negado. Deus estava aqui a pintar um quadro. Agora, no versículo 22 a 24 de Gênesis 30, diz assim: Também lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fecunda. De facto, que ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus o opróbrio. E chamou-lhe José, dizendo: Acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Ou seja, este é mais uma ação sobrenatural, não é? Um nascimento milagroso. Quarto, Sansão. Vamos a Juízes. Se alguém quiser ler, irmãos, eu agradecia muito. Capítulo 13 de Juízes, versículo 2 e 3. Juízes. 13, 2 e 3. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, e ele estava, a mulher que lhe disse: Eis que és estéril
e nunca tivestes filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Até agora Agora, não tínhamos visto como? o verso 4 também? Não, 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 não. É só o 2 e o 3. Então isto é muito curioso, não é? Porque este é um caso tipo assim, um caso único. Não é? Até agora nenhum anjo tinha aparecido. Há uma estéril. A coisa tinha acontecido de uma forma sobrenatural, mas agora aqui é um anjo que anuncia. Então Deus está aqui a pintar mais um quadro, mais um pouco do quadro. Vamos ver outro caso, Samuel, em 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se devera atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. E Deus ouviu. E no versículo 19 e 20 diz: Depois, levantando-se de madrugada, oraram perante o Senhor, adoraram perante o Senhor, e voltando foram à sua casa em Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, de modo que Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia: Ela o tenho pedido ao Senhor. Então nós temos aqui algo um bocadinho diferente. O que é que nós vemos aqui? Que Deus deu vida, não é? E ela concebeu e ofereceu ao Senhor, aqui é que é estranho, como é que ela, que queria tanto um filho, vai dá-lo ao Senhor? Se ela o queria tanto, não é? É um caso estranho. Um outro caso que pouco conhecemos, também de uma mulher que era estéril. Não sabemos o nome do filho, mas a história encontra-se em 2 de Reis, capítulo 4, versículo 14. Uma mulher rica, sunamita. Lembram-se do caso ou não? Vagamente, velhinha, essa aqui. Vagamente. Não é um caso muito falado, realmente. Em- Segunda, não é aquela como? que ele, o Eliseu, não sei, Isso, que aí estava séria. E exatamente, depois exatamente. morreu o menino e ela Deus ressuscitou de novo. Exato, é essa mesmo. Vamos ler então para os irmãos ficarem mais ou menos familiarizados a partir do versículo 8 de 2 de Reis 4. Sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher rica, que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: Eu tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, quando ele vier a nós, se recolherá ali. Sucedeu que um dia ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: Chama esta sunamita. Ele a chamou e ela se apresentou perante ele. Pois Eliseu havia dito a Geazi: Diz-lhe: Eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? Ao que ela respondeu: Eu habito no meio do meu povo. Versículo 14. Então dissera ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi dissera: Ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. Então temos aqui algo curioso. O profeta Eliseu queria retribuir o favor, não é que aquela mulher, aquele casal, fazia por eles. Versículo 15. Pelo que disse ele: Chama.
E ele a chamou, e ela se pôs à porta. E Eliseu disse: Por este tempo, no ano próximo, abraçarás um filho. Respondeu ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. Ou seja, era algo impossível. Versículo 17. Mas a mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, como Eliseu lhe dissera. Ou seja, o milagre aconteceu. Mais um, outra estéril, não é? Mas este jovem não tem nome. Não era conhecido o nome dele. E mais um caso, sétimo, João Batista. Agora vamos a Lucas, capítulo 1, versículo 5 a 7. Lucas 1, 5 a 7. Houve nos dias de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da tribo de Abias. E sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Ou seja, novamente, pessoas de Deus, pessoas fiéis, que continuam sendo afligidas por este problema. O que é que Deus nos estará aqui a querer ensinar? Versículo 13 a 15. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Uau! Uma outra característica que não estava nos anteriores. Eles queriam muito um filho, estavam orando por isso, e no versículo 57, ora, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. Então nós vimos aqui 7 crianças milagrosas, todas elas apontando para outra criança milagrosa. Quem foi? Jesus. Jesus. Agora eu peço a um de vocês que leia aqui em Lucas 1, do versículo 67 ao 73, por favor. E seu pai, Zacarias, ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo, e levantou para nós o chifre de salvação na casa de seu servo Davi, como ele falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida a nossos pais e lembrar-se de seu santo pacto e do juramento que ele prometeu ao nosso pai Abraão. Até o qual, irmã? É esse, é o 73. Muito obrigada. Já viram as características que estão aqui? São muitas características. Outra pessoa pode ler Jeremias 23:5, por favor. Outra pode ler em Levítico 26:42. Outro pode ler em Êxodo 2:24. E outra em Gênesis 15, 2 e 3. Reparem que estamos a andar para trás. Lemos Lucas, agora vamos para Jeremias, depois para Levítico, depois para Êxodo e depois para Gênesis. Estamos a andar para trás. Estou com Jeremias. Ótimo. Repetem os versos. Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, o rei que é, reinará e agirá sabiamente.
exercerá juízo e justiça na terra. Acho que era a Glorinha que ia ler. Então pode ler, Glorinha. Lê de novo. Pode passar para o próximo. Ok. Então reparem o que é que diz aqui. E não se esqueçam do que dizia Lucas. Lucas tinha uma descrição muito, muito interessante. E aqui diz que viriam dias em que Deus levantaria a Davi um renovo justo, que era rei, reinaria, procederia sabiamente, executaria juízo e justiça na terra. Agora Levítico 26, 42. Quem vai ler? Glorinha. Levítico 26, 42. Também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei. Uau! Então ele está a citar aqui o quê? Precisamente aquelas pessoas de quem nós já falamos e que a quem Deus fez coisas milagrosas, não foi? Reparem que está aqui a dizer: eu me lembrarei de quê? Do pacto que fiz com Jacó, Isaque, Isaque, Abraão. Está a falar aqui de um pacto. Lembram-se o que é que lemos lá em Lucas 1? Lucas 1, foi a Vânia que leu, para usar de misericórdia com nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto. Olhem aqui. Portanto, o pacto estava prestes a ser cumprido. Aquele pacto que ele tinha feito lá atrás, com aqueles nascimentos milagrosos todos. Êxodo 2:24. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Muito bem, outros dizem, se lembrou do seu pacto. A minha diz o seu pacto, a aliança é a mesma coisa. Novamente, então reparem que Deus já estava fazendo um pacto, fazendo uma aliança. E esse pacto passava pela atuação milagrosa de gerar vida onde não havia vida. Qual é o verso, Gênesis Betinho? Esse 15, aqui? Esse aí? De Êxodo? 2:24. E agora andando para trás, Uhum. Gênesis 15, 2 e 3, conhecemos muito bem. Alguém quer ler? Então disse Abraão: Ó Senhor Deus, que me darás, visto que não tenho filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno, Eliezer? Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado descendência. Assim, um nascido em minha casa será o meu herdeiro. Uhum. Muito bem, já tínhamos lido. Então, como é que Deus está aqui a pintar um quadro de alguém que iria cumprir o pacto? E Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ou seja, está-nos a mostrar aqui que Deus iria intervir e fazer nascer o seu próprio filho na família humana. Esta é uma profecia puramente messiânica, não tem nada a ver com a Trindade. Esses títulos que foram dados aqui eram títulos pelos quais Jesus seria chamado no futuro, depois que ele viesse em carne.
e não antes. Por que Pai eterno? Por que Pai eterno? Porque ele vem como o segundo Adão. E por isso ele teria a capacidade de transmitir vida e de ter filhos. Não vi filhos físicos, mas filhos espirituais. E por isso ele se torna pai daqueles que nascem dele. Por isso é que é necessário nascer de novo, da água e do espírito, ou seja, filhos espirituais. E é nesse sentido que Jesus é pai. Percebem? Ele é pai de seres que nascem do espírito. Estamos a perceber? Muito bom. Todos somos filhos de Adão, fisicamente falando, porque recebemos a vida física que Deus deu a Adão. Mas os que nascem de novo em Cristo têm por pai a Cristo, espiritualmente falando. Outro Assim, título, assim como o pai tem uma característica de pai, Cristo tem outra característica de pai. exatamente. Reparem que Deus, todas as histórias que nós temos nas Escrituras, todas as histórias, todas as parábolas, tudo, Deus usa coisas físicas para ensinar o espiritual. Todas. O que Ele quer é que nós nos tornemos espirituais. Percebem? Bom, então a outra expressão, já vimos Pai Eterno e Deus Forte. Deus Forte porquê? É que, mesmo vindo Jesus, mesmo vindo como homem, ele ainda permanece como filho de Deus, ou seja, com a natureza divina. E por causa disso, ou melhor, é isso que o qualifica para ser chamado de Deus. Porque é que ele é Deus? Porque ele tem a mesma natureza. Percebem? A natureza divina. Mais ninguém tem. Nós eventualmente podemos ser participantes dessa natureza. Mas quem a tem verdadeiramente é Jesus Cristo. Jesus é Deus porque ele tem a natureza divina, que é a natureza do seu Pai. Está certo? Até agora, alguma dúvida? Não, certinho, Isaías, Belinha. Isaías 7, versículo 14, diz: Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ou seja, este é mais um caso, só que desta vez é diferente. Desta vez não há intervenção humana. Em todos os outros havia, todas as outras eram mulheres casadas. Mas aqui não. Aqui esta mulher era virgem. Quando ele viesse, a sua concepção, ou seja, o seu nascimento, a sua vida, seriam maiores e mais sobrenaturais do que todos os outros 7 casos que eram tipo e que o precederam. Percebem, irmãos? Deus já estava a dizer que iria fazer algo sobrenatural e maior, porque ele já tinha feito os outros. E cada um deles tem características. Deus previu isso na vida daqueles 7 bebés. Do Isaac, do Jacó, do José, do Sansão, do Samuel, do jovem sem nome, do filho da Sunamita e do João Batista. E agora vamos ver estas características todas, está bem? Pode ser?
Relativamente ao Isaac, onde é que o Isaac é um tipo de Jesus? Eu sei que nós habitualmente eu já sei o que é que vão dizer. Onde é que ele era tipo de Jesus? Mas reparem uma coisa. O Isaac, ponto 1, ele foi prometido previamente e o seu nascimento foi anunciado por Deus. Foi ou não? Não foi o que Uhum. aconteceu com Cristo? Foi. Foi prometido previamente, lá em Gênesis 3,15, e foi anunciado por Deus. Ainda agora lemos em Isaías: um filho nos nasceu, um menino se nos deu, o seu nome, portanto, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Portanto, foi anunciado por Deus. Segundo, o sacrifício no monte. Não é? O sacrifício no monte. Outro, Isaac foi o primeiro ser, tomem nota, o primeiro ser a ser circuncidado ao 8º dia. E Jesus, não foi? Foi. Uhum. Outro, a primeira criança a entrar na aliança. Isaac foi a primeira criança a entrar na aliança. Porque Abraão já foi circuncidado velho. Agora o Isaac não. Outro ponto. Isaac foi o único filho unigênito da promessa. Então, mas o Ismael não era filho de Abraão? Era, mas não era da promessa. Foi ou não? Com certeza. Vamos aqui ver, só agora, só para os irmãos terem uma passagem, aqui em Gênesis, Gênesis, capítulo 22, olhem o que diz aqui. Gênesis 22, 1 e 2. Sucedeu depois destas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: olhem aqui. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac. Mas ele era o único. Abraão já tinha outro. Mas Deus diz que ele é o único filho Isaac a quem amas. Então, Isaac foi o único filho unigênito, isto é um pleonasmo, da promessa. Outro ponto, deveria ser oferecido em sacrifício. É um tipo de Cristo ou não? Sim. Com certeza. Outro ponto, ele carregou o madeiro para o seu próprio sacrifício. Outro ponto, ele gritou para o Pai: onde está o sacrifício? Cristo também gritou: Pai, por que me desamparaste? Outro ponto, houve 3 dias de sofrimento. Abraão subiu o monte 3 dias. Jesus, do Getsemane até ao Calvário, foram 3 dias. Outro ponto, o local, aquele local chamava-se, ou chamou-se, Jeová Jireh, que é exatamente o Monte Calvário, ou seja, Monte Moriá, onde Cristo foi sacrificado. Outro ponto, Isaac casou com uma noiva de um lugar distante, escolhida pelo seu pai. E Cristo? Ele veio aqui, Também. um lugar distante, para ter um casamento de uma noiva que foi escolhida pelo pai, a sua igreja. Certo? Um outro ponto. A noiva aceitou casar sem ter visto o noivo. E nós, a igreja, aceitamos casar sem ter visto o noivo. Uau! Isaac é um tipo de Cristo. E Deus já estava a pintar esse quadro
sem que nós dessemos conta. Até agora, alguma dúvida? Muitas características certas, Beli. Muito bom. Jacó. Jacó era um tipo de Jesus. Jacó foi o Israel. Ou seja, Jacó significava o enganador, que não é uma característica de Cristo, pois não? Não. Mas Jacó ele se torna numa grande nação. E Cristo? Também. Outro ponto. Ele foi prometido para receber o direito da primogenitura. Jesus não é o primogênito de toda a criação? Sim. Outro ponto. Ele tomou o lugar do irmão, Jacó tomou o lugar do irmão pelo engano. Cristo tomou o lugar dos irmãos por redenção. Estão a ver aqui? Há uma semelhança, mas por contraposição. Percebem? Jacó escapou ou fugiu de casa para evitar a morte. Cristo também, quando era bebê. Não foi? Sim. Outro ponto. Jacó sonhou com uma escada que ligava o céu à terra. Cristo era a escada. E revelou isso a Jacó para o encorajar. Outro ponto. Na angústia da morte, Jacó não largou Cristo e saiu vitorioso. Cristo, na angústia da morte, não largou o seu pai pela fé e foi vitorioso. Outro ponto. Jacó sofreu muitas dores. E Jesus? Isaías diz que ele era homem de dores. Outro ponto. Jacó teve 12 filhos e todos eles chamados pelo nome de Deus. Ou seja, pelo nome de Cristo. Outro ponto. Ele foi para o Egito. Jacó foi para o Egito para escapar da morte pela fome. E mais tarde foi precisamente o Egito o porto seguro para Israel, como nós encontramos em Oséias 11, versículo 1. Do Egito chamei o meu filho. Não foi? Era a história do Jacó. Outro ponto. Deus é chamado pelo nome de Jacó, ou seja, Israel. Mas reparem que Deus é chamado pelo nome de Deus de Jacó. Não é? E no Novo Testamento, o Pai é chamado de Jesus Cristo. Ou melhor, o Pai é chamado Pai de Jesus Cristo. Mas esse Pai de Jesus Cristo é o Deus de Jacó. Terceiro caso, José. Relativamente à vida de José, irmãos, há mais de 100 paralelos com Cristo. Vamos ver apenas aqui alguns. 10. Primeiro, José era o favorito do seu pai, tal como Jesus. 2. Os seus irmãos odiavam-no e planejaram a sua morte. Foi ou não? Sim. Não foi o mesmo com Cristo? Também. 3. Foi traído e vendido pelos seus irmãos. José, outro ponto, sofreu uma forte tentação, mas resistiu. Outro ponto. José foi preso inocentemente pelo pecado de outro. Jesus tomou o nosso lugar.
Outro ponto. Deus o liberta da prisão e o exalta acima de todos os outros. Filipenses 2 diz que... O que é que diz em Filipenses 2? E lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho. José foi o provedor de alimento para muitas nações. Jesus é o pão da vida. Outro ponto. Os seus irmãos não o reconheceram na sua exaltada posição. Jesus veio para o que era seu e os seus não o reconheceram. José perdoa os seus irmãos. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Outro ponto. O que era para ser mau foi transformado em bem por Deus. A conspiração e a pressão colocada sobre Cristo tinham um objetivo para o mal, mas Deus transformou tudo isso em bem. Outro ponto. Lembram-se de Jacó, o pai de José? Ele mudou-se para onde o seu filho governava naquela altura, para viver com o seu filho. No futuro, a capital e o trono onde Deus habita vai se mudar para viver aqui, onde o seu filho governará. Uau! Alguma dúvida? Sansão. Como é que Sansão tipifica Cristo? Se fosse hoje, se calhar nós condenaríamos o Sansão ao inferno, não é? Se o no... Riscá-lo-íamos da igreja. Com a vida toda que ele teve, se o nome dele não estivesse em Hebreus 11. Só que o nome dele está lá em Hebreus 11. Então vamos ver aqui algumas características de Cristo. O seu nascimento foi anunciado à sua mãe por um anjo. E o de Cristo? E o de Cristo? Também. Também. Segundo ponto. Foi dedicado a Deus desde o seu nascimento. Ele era nazireu. Cristo também. Sansão era sobrenaturalmente forte, ou seja, o homem mais forte. Jesus era o homem espiritualmente mais forte. Um tipo de Cristo. Outro ponto. Sansão matou um leão. Matou o mais forte e teve o resultado mais doce. Cristo também. Os cativos de Satanás se tornaram ou se tornam redimidos de Cristo, sendo Satanás o leão. Outro ponto. Sansão era juiz. Era um juiz de Israel, um libertador. E Cristo também. Um outro ponto. Foi rejeitado pelos seus irmãos. Cristo também. Foi traído por alguém próximo, a Dalila. Jesus também. Foi gozado antes da sua morte e ridicularizado. Lembram-se? Cristo também. Ele se sacrificou para destruir os inimigos do seu povo. Jesus não conseguia ver através dos portais do túmulo, pois não? Mas ele se sacrificou. Sansão alcançou um resultado maior na sua morte do que na sua vida. A morte de Cristo alcançou um sucesso maior do que em vida.
porque ele derrota Satanás e os seus anjos completamente. Alguma dúvida? Muito bom. Samuel, o quinto. Samuel foi o quinto. Ele não foi apenas um juiz de Israel, mas ele também foi um profeta e um sacerdote. Papéis que Cristo depois cumpriu. Juiz, profeta, sacerdote. Certo? Então, o Com primeiro certeza. ponto. O seu nascimento foi anunciado com antecedência. Não foi? Foi. O nascimento de Samuel foi anunciado. Segundo, ele era consagrado a Deus toda a sua vida. Foi consagrado a Deus toda a sua vida, Jesus também. Ele era nazireu, Jesus também. Ele serviu na casa do Senhor desde muito jovem, Jesus também. Ele cresceu no meio de sacerdotes perversos e corruptos, Jesus também. Deus falou com ele quando ainda era criança, Jesus também. Samuel estava entre Deus e os homens, Jesus também. Viajou por todo o Israel para julgá-los, instruí-los, revelando-lhes a vontade de Deus. E o que é que fez Jesus? Exatamente isto. Ele percorria todas as vilas e aldeias fazendo isto. Samuel livrou Israel dos seus inimigos pela oração. Assim Jesus. Samuel intercedeu por Israel. Jesus também. E por último, Samuel foi rejeitado pelo seu próprio povo. E ao rejeitá-lo, o povo estava rejeitando a Deus, quando disseram: queremos um rei. A mesma coisa com Jesus. Sexto caso, o filho da Sunamita. Não sabemos o nome, mas há um paralelo marcante com Cristo. Esse rapaz era filho da Sunamita. Nós já vimos há pouco. E o profeta Eliseu veio quando o rapazinho morreu, porque é assim, o moço, depois quando já era grande, ele foi ao campo, nós não lemos a história, mas ele estava no campo com o seu pai e apanhou muito calor, certamente, e começou a ter muitas dores de cabeça. Apanhou certamente uma insolação e o rapazinho morreu. O profeta Eliseu veio e ressuscitou o jovem. Vamos ler isso? Talvez alguns aqui não conheçam a história. Segunda de Reis 4. Alguém quer ler do versículo 32 a 35? Eu leio. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir. E se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Muito bem. Então temos aqui uma criança que nasceu milagrosamente, morreu e é ressuscitada. Não foi exatamente isto que aconteceu com Cristo? Uma criança que nasce milagrosamente, morreu e é ressuscitada. E esse menino, sem nome, é um tipo de Jesus.
E por último, o sétimo exemplo, João Batista. Mas ele ocupa uma posição muito especial no meio destas crianças todas milagrosas. Porquê? Porque João é que faz a ligação. É ele que entrega e que identifica o Messias. É ele que aponta o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista não era apenas um tipo, mas é também o precursor de Cristo. Foi ele que preparou o caminho. Então, temos aqui alguns pontos interessantes. Ponto 1. João estava cheio do Espírito Santo. E Cristo é o primeiro a nascer do Espírito. Isto é um dado muito importante. João Batista estava cheio do Espírito, mas Jesus é o primeiro a nascer do Espírito. Segundo, era nazireu. Jesus também. Terceiro, foi nomeado antes do nascimento e foi-lhe dado até o nome. Lembram-se? Quarto, foi ensinado por Deus. João Batista foi ensinado por Deus. Quinto, João estava frequentemente no deserto. Jesus tem uma grande experiência no deserto. Foi profeta, João Batista foi profeta e pregador da justiça. E Cristo também. Outro ponto, João Batista reprovava o pecado e ensinava o arrependimento, tal como Jesus. Outro ponto, foi o precursor do Messias. Outro ponto, ele batizou o Messias. Outro ponto, João morreu inocentemente, sem cometer um erro. Mas isso foi o resultado de uma conspiração, um estratagema, tal e qual como Jesus. E esta história do João Batista é o culminar e aponta diretamente para Cristo. Sabemos que João teve uma experiência difícil. Ele lutou com o pensamento de que se ele estava na prisão e se Cristo vinha para libertar, como ele próprio anunciou, tendo ele o Messias, por que é que não o libertava a ele? João lutou com a dúvida. Meus irmãos, a história de Jesus é predita na vida destes 7 meninos hebreus que foram crianças milagrosas. Mas, queres dizer uma coisa, Denis? É interessante que todos são crianças machos, não tem nenhuma criança fêmea. Isso é interessante. Exatamente, exatamente. Só que a história não termina aqui. A história ainda não terminou de ser contada. Deus não terminou de contar a história do seu filho, nem as realizações do seu filho. Mas não há na Bíblia nenhum outro nascimento milagroso, fisicamente falando. Mas há um outro nascimento milagroso nas Escrituras. E este é chamado o novo nascimento. E é engraçado porque os elementos do novo nascimento também são preditos nos nascimentos físicos e milagrosos. Na vida de Cristo, claro. Então, Belinha, aqui dá para dizer o seguinte, que desta resenha de casos, que são 7, que são da perfeição, nós podemos dizer que há um novo nascimento que pode ser o meu e o seu, né? E que aí, então, aí sim, esse novo nascimento, ele pode, vamos dizer assim, ele não está escrito, mas pode ser escrito se eu aceitar, né? É isso? Exatamente. Ou seja, da mesma maneira que Deus teve que intervir para prover vida em cada um destes 7 nascimentos físicos, o Novo Testamento
diz que Deus tem que intervir para prover vida aonde não havia vida. O que Muito é que bom. diz lá em Efésios 2? Ele nos vivificou, estando nós Mortos. mortos. Meus irmãos, para muitas pessoas a expressão novo nascimento é apenas um clichê. Mas este não é o padrão. Deus teve, nestes 7 casos, que providenciar algo que não estava lá para que aquele nascimento ocorresse. E o que é que foi que Deus proveu? Digam-me. Naqueles 7 exemplos, o que é que Deus proveu que não estava lá? Vida. 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 Isso, a condição de Irmãos, vida. exatamente. No novo nascimento, Deus também provê algo que não está naturalmente em nós. Ou seja, o novo nascimento, meus queridos irmãos, não se trata de nós desenvolvermos o que nós já temos e colocar na ordem certa. Não é isso. Isso não é um milagre. O milagre é prover vida onde só existe morte. E Deus fez isto 7 vezes. E a última vez ele foi o quê? Foi prover vida do seu próprio filho. Para quê? Para que ele próprio, Jesus Cristo, pudesse dar vida a cada um de nós por meio do novo nascimento. Portanto, o novo nascimento não é menos milagroso do que os outros 7. Nós não podemos subestimar o novo nascimento. Olhem o que diz lá em Gálatas 4:28. Querem ver o que é que diz aqui? Olhem o que Deus diz aqui em Gálatas 4:28. Posso ler? Pode, Belinha. Diz assim: Ora vós, irmãos, sois o quê? Filhos da promessa. Como? Isaac. Como Isaac. Aqui é que está a beleza. Como Isaac nós somos. Isaac era assim fisicamente. Nasceu fisicamente. Nós somos filhos da promessa espiritualmente. Louvado seja Deus. Isaac recebeu vida, nós recebemos vida. Não é apenas mudar algumas coisas em nós, algumas coisas que nós já temos. Isto não é novo nascimento. As mulheres, no Antigo Testamento, muitas vezes tentaram usar ferramentas que elas tinham, mas não deu certo. O novo nascimento tem a ver com algo sobrenatural, fora do natural. Não é natural pessoas que eram orgulhosas passarem a ser humildes. Pessoas que eram mentirosas agora são estritamente verdadeiras. Isto é um milagre. E é através da nossa experiência que a história do Messias continua a ser revelada, contada e manifestada. Nós podemos ser membros desse clube de crianças milagrosas. Não fisicamente, é claro, mas espiritualmente. Esse milagre sobrenatural de Deus para anular o processo natural e prover vida onde não havia vida, como nos diz em 2 Coríntios 5:17. Vamos lá ler? Todos nós sabemos o que é que diz 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Exato. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O foco, irmãos, é sobre o fazer, Não, é ser, né? é sobre o estar em Cristo. É sobre o estar em Cristo.
E esse estar em Cristo só acontece por um milagre de Deus. A vida que Deus deu à humanidade em Adão, ela se perdeu. Perdeu ou não? Perdeu. Desde então, é uma vida de morte. Ou seja, é uma vida infectada com um vírus mortal. Todas as crianças que nasceram desde Adão, sabemos que elas vão morrer. Porque elas não têm vida. Aquela vida. Porque a vida que Deus deu a Adão foi infectada com a morte. Por isso é que lá em Efésios diz, ele vos vivificou, estando vós mortos. Irmãos, eu acho que a igreja neste momento está morta. Nós estamos mortos. Então o que nós mais precisamos para superar esse problema da morte é de vida. Mas essa vida não está em mais lado nenhum. Está em Cristo. Eu sou a vida. Não vem de nós Amém. nos reunirmos, não vem de nós tentarmos resolver os nossos problemas, não é de origem humana. Essa vida não é de origem humana. Tem que ser concedida. E Deus mostrou que era capaz de o fazer 7 vezes. Gerar vida onde não havia vida. Gálatas 4:6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Irmãos, eu acho que depois de termos ouvido aquela mensagem, quem ouviu, daquele pastor sobre a oração, e há coisas que nós precisamos orar, é para que Deus opere em nós um milagre da vida. Que o Senhor nos dê, não só como diz aqui em Zacarias, e ele citou Zacarias 12, versículo 10, mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Capítulo 13, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Aqui diz, naquele dia. Qual dia? Qual dia? Este dia é o dia da expiação. Este dia é um dia antítipo, É da purificação, né? é o dia da purificação, que começou em 1844 e está quase no final. Meus irmãos, se há coisas Estamos que nesse nós dia, precisamos, Belinha. estamos nesse dia e precisamos clamar ao Senhor pelo novo nascimento. Como clamou Ana, como clamou Rebeca, como clamou Isaac pela sua esposa, como clamou, enfim, todos os casos que nós conhecemos. Precisamos clamar ao Senhor por esse milagre em cada um de nós. E Deus sopre sobre nós vida, porque Ele já provou que o pode fazer. Esse milagre é Belinha, Cristo em nós. Sim, Vera. ah, tudo isso que tu falaste agora também me fez lembrar do Vale dos Ossos Secos. Deus também teve o poder de dar vida àqueles ossos. E é isso que nós temos que Exatamente. clamar, é que Ele dê vida aos nossos ossos, porque os nossos estão É, realmente secos. exatamente. Sequíssimos. E Deus vai fazer um exército. E Deus vai ouvir. Esta vai Amém. ser por excelência o milagre que o mundo inteiro vai ver. Para verem Cristo em nós, só um milagre.
só um milagre. Amém. E é alguma coisa que nós não temos, que nós não conseguimos produzir. Conseguimos produzir uma aparência. Então, irmãos, que a história de Jesus continua a ser contada em nós. E como alguns de nós já ouviram aquela mensagem daquele pastor sobre a oração, Deus me falou claramente, tem que haver uma mudança aqui, uma mudança de buscar a Deus. E o milagre vai acontecer na quarta vigília. O milagre vai acontecer na quarta vigília. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, agradecemos muito, Senhor, porque a sua palavra é um poço inesgotável de vida, de graça, de conhecimento, de poder. Mais uma vez, Senhor, eu quero pedir perdão, porque temos tanta coisa que ainda não compreendemos. Mas o Senhor tem poder para, num momento, nos abrir os olhos e fazer-nos ver coisas que nunca vimos, ouvir coisas que nunca ouvimos e sentir coisas no nosso coração que nunca sentimos. E o Senhor o fará. O Senhor o fará pelo seu Espírito nesta última hora da história da Terra. Eu quero suplicar ao Pai pela nossa vida de oração, pela minha, pela dos meus irmãos. Eu preciso que o Senhor venha em meu auxílio e me dê o espírito de súplica. Da mesma maneira que o Senhor falava com Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas, naquelas horas em que o Senhor falava com o seu Filho Jesus Cristo, porque todos eles o buscavam. Naquela hora em que ainda não raiou o dia, suplicamos ao Pai que tenha misericórdia de nós. Venha operar um milagre, Senhor. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil para nós que ainda não temos esse hábito de levantar cedo para buscar o Senhor. Nós queremos suplicar, Pai, que venha em nosso auxílio, que traga vida, vida a uma igreja que tem nome de que está viva, mas está morta. Que o Senhor sopre o seu Espírito sobre o seu povo e opera um milagre de um novo nascimento em cada um de nós. É o que lhe suplicamos por Jesus Cristo, nosso querido e amado Salvador. Amém. 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 Agora podem falar, irmãos. O que eu posso falar depois de tudo isso, Verinha? Eu ia dizer o mesmo. Nem há palavras. Acho que temos que digerir tudo o que foi dito aqui. Muito bem digerido e avançarmos. Não é só ouvir, é avançarmos. A única coisa é pedir a graça de Deus para colocar isso em prática e realmente termos esse novo nascimento para a honra e glória do Pai. Ter mais um filho aí com um nascimento fora do normal. Em Porque cada um Israel de é o nós, seu primogênito. em cada um de Israel é o nós, seu primogênito. Sim. em cada um de nós. Amém, né, Denis? Em cada um de nós, bem precisamos. Precisamos circuncidar o nosso coração. Eu estava procurando aqui uma carta de Prescott, acho que é de Prescott, se eu não estou enganada, e ele fala que as coisas físicas explicam as espirituais, né? Muitas vezes É. nós lemos essas histórias do passado e a gente imagina que Deus só agiu lá, mas elas têm uma relação e assim um fundo muito especial para nos ensinar algo hoje, né? Muito mais. Ele quer nos dar vida com essas histórias.
Deus seja louvado. Eu tenho visto que todas as histórias físicas são para nos ensinar lições espirituais. E muitas vezes eu deixo de conseguir alcançar isso. Lá está. Deixo de alcançar porque lá está. Nós não buscamos a Deus de madrugada na quarta vigília. Nós não, eu falo por mim e contra mim. Ó, O milagre Belinha, ainda pode relembra-me acontecer. qual é o horário da quarta vigília. É das três É da às seis meia-noite da à... manhã. É das Das três às 3 às seis. Ok, 6. pensava que... Ok. A noite é 4 Tá bem. vigílias, das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6. É isso, é Fala, isso. Adaíra. Pode falar, É, Adaíra. eu, em primeiro lugar, peço misericórdia para os irmãos, porque realmente, assim, toca muito meu coração. Eu também assisti aqueles vídeos, e sabe o que veio na minha... Eu ia ligar para a irmã Belinha. Sabe o que me veio? Veio aquela profecia da irmã White, que tinha 2 povos no santuário. Um seguiu ao Senhor Jesus, e o outro também foi recebido com poder, mas sem amor e sem... Veio na hora a mistura da verdade com a falsidade. Então eu liguei e falei, Senhor, eu vou me conter, eu vou orar, porque tem verdade misturada com falsidade na hora. Eu também fiquei muito abalada, tem muita verdade. É um homem maravilhoso, é um homem de Deus, mas tem muita mistura, muita mistura. Nós estamos buscando a pureza, aquilo que o Senhor Jesus nos dá só na palavra. Ele tem muita força, ele fala muito bem. Eu tenho assistido, ele chama Hernandes Santos. É uma igreja aqui em Curitiba, eu já pesquisei tudo. Eu não vou, mas eu ouvi várias palavras dele, vários sermões dele, são todos assim, entre aspas, espetaculares. Espetaculares, verdade, ele põe a palavra e lê a palavra, ele procura como é que chama? Nova versão internacional, King James, vários tipos de escrita de Bíblia, eu não sei Traduções, como é que traduções, traduções da funciona. Bíblia. Então, ele mostra o pecado. Veio muito meu pecado, eu chorei muito, eu digo, Senhor, eu preciso desse espírito de súplica, esse espírito de oração, de ficar em oração, e vi o trabalho deles na Igreja Nacional, da Aliança, da Nova Aliança, em Brasília. Eu dei uma pesquisada. É uma benção, mas eu vejo a diferença entre nós e ele. Aqui eu sinto segurança. Eu sinto segurança aqui. Sabe o que é segurança? É falar assim, como ele falou, ele não vai, a palavra não vai mudar. Ele, ele faz, é ungido, é uma bênção, mas não dá segurança, sabe? Ele coloca ainda um pouco, sem críticas, irmãos, misericórdia, eu peço. Ele coloca muitas vezes situações que o homem tem que interferir, sabe? E, na verdade, nós estamos num processo de confiança total no Senhor. Se eu estiver errada, então nós temos que confiar, buscar os aconselhamentos de Jesus, unicamente de Jesus, porque Jesus é o nosso conselheiro. Ele fala muita coisa misturado com isso, daí veio na hora aquele poder todo, sabe? Então, assim, fiquei o dia inteiro refletindo nesses vídeos, assisti outros vídeos, estudei tudo. Então, essa é a minha posição. Gostei demais, mas não vou seguir, sabe? Sim, é verdade, Adaíra. Eu, ao citá-lo, é só porque
eu creio que Deus também está falando, pelo menos para nós, o seu povo, que nós temos buscado, queremos, mas há ali qualquer coisa que ainda não estamos a buscar como devíamos buscar. Mas o Então, nosso conselheiro, é aí que eu queria chegar. O nosso conselheiro ainda tem que ser, irmã Belinha, o irmão Jesus, o Senhor Jesus. Porque se nós buscarmos, tem que ser a palavra, a oração e o Senhor Jesus, só o Senhor Jesus. A gente vai começar a interferir, achar que não está fazendo a nossa parte. E o Senhor tem que ter total. Deu para eu entender? Deu. O conselho dele é bom? É. Mas não é o que a gente deve buscar. A gente ouve, retém o que é bom e segue a palavra do Senhor, né? sim, não, foi isso que eu quis dizer. Da minha parte, o que mais me tocou foi o horário de buscar ao Senhor. É Percebem? verdade. Ele falou em todos os textos. E ele disse em Jeremias que todos os profetas foram Profetas, acordados da hora mais pesada, do sono mais pesado. É a sim. última. É, Isso é exatamente. E verdade. para mim, o que ficou mais e que eu mais sinto necessidade de mudar e preciso mesmo de pedir ao Senhor que realmente derrame sobre mim o espírito de. Porque eu já, antes de ver este vídeo, eu já estava a orar. Isto foi Deus que colocou no meu coração, por um reavivamento. E esse reavivamento, como diz Ellen White, nos mensagens escolhidas, da verdadeira piedade, ele só vai vir em resposta à oração. Ok, então, precisamos de um reavivamento. Toda a igreja, sem dúvida, alguns vão tê-lo, outros não vão, não é? Pronto, então, e é em resposta à oração. Uma vez que é em resposta à oração, e nós temos orado, como é que nós temos orado e não temos visto o reavivamento? Há qualquer coisa aqui que está a falhar. Então, para mim, o que eu percebi é nesse momento, era nessa vigília que foi nessa vigília que Jesus foi ter com os discípulos, que os salvou. Era nessa hora que Deus respondia. Todos Percebem? iguais. Pronto. Não quer dizer que eu vá buscar outras coisas que ele falou, pronto, ok, pode. Mas para mim o que valeu realmente foi orar dessa forma e nesse momento. E quando Deus tiver um povo que o está buscando de todo o coração, naquele momento em que o Senhor é assim, ele vai responder ou não, mas nós sabemos que o reavivamento vai vir. E tanto assim que Satanás, ele também tem os seus instrumentos, também tem os seus profetas, e ele está a ter milhares de pessoas ao redor do planeta, chamados pontos de luz, que ele chama de pontos de luz, que estão fazendo uma oração que é chamada a oração de invocação em todo o mundo, precisamente para que o anticristo, o Maitreya, venha se manifestar. Então, ele sabe que há um momento próprio para este tipo de oração. E o jejum também é muito importante, e nós sabemos disto. E, portanto, para mim, o que tocou e o que Deus me falou foi essa mudança de horário, porque eu quero mesmo conhecer a voz de Deus e Ele quer falar connosco. Sim. E outra coisa, Belinha, a Deir também. A Bíblia fala muito em buscarmos madrugada. Muito em buscarmos madrugada. Todos Esse os seus servos, inclusive Cristo, buscava de madrugada. E porque é de madrugada que Ele nos vai ouvir. Mas a palavra é clara nisso. Agora, a diferença que eu faço, o discernimento que eu tive, é que nós estamos buscando o caráter de Jesus. O reavivamento vem através do caráter do Senhor, é Cristo em nós, a esperança da glória. Eles não chegaram lá ainda. Eles falam de Cristo viver em nós, mas não no caráter. Não no caráter. Uhum. Então, é bom, é muito bom. Mas, olha, o estudo de Daniel, as leituras dos livros, o espírito de profecia, aquela profecia da irmã White de Profetas e Patriarcas e Profetas, aparece nitidamente
Porque há engano, há falsidade nisso. E nós, não estou dizendo que em nós não há, mas nós estamos buscando a água mais pura. Tudo que nós estamos fazendo, nada tem do homem. E ali, nele, tem o homem. Tem o homem. Ainda tem. É uma glória? É. Foi claro, mostrou a palavra? Mostrou. Mas eu continuo achando que a nossa fonte ainda é a pura, sabe? O caráter de Jesus, sem aquele transtorno de mudanças para os outros notarem, nada, é tudo pelo Espírito, pela força de Deus. Nada que venha notar que seja do homem, sabe? Assim, e eu noto muita parte do homem, sabe? Não julgando, para mim, eu não poderia ir por causa desse discernimento que eu tive. Eu não posso continuar seguindo, eu vou continuar na nossa linha aqui, de, sabe, palavra por palavra, texto por texto, momento a momento, até que chegue aquela plenitude de Jesus. Não sei, olha, eu peço misericórdia, irmão, misericórdia. Mas eu tive para ligar para a irmã sobre isso, sabe? Se eu estiver errada, por favor, me corrija. Não, 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 eu concordo perfeitamente. Eu só estou a falar aqui que, como Deus também fala através das pedras, a mim me falou relativamente ao momento de oração. Não tenho tido aquele espírito de oração que eu preciso e que vou, pela graça do Senhor, achar, Eu com também. com o objetivo exatamente de que seja Ele a trazer a vida. É Ele que realmente vai trazer essa vida, esse novo nascimento. Ok, nós já compreendemos intelectualmente, não é? Aceitamos as verdades, mas falta ainda qualquer coisa. Falta a Mas vida de Cristo. eu sinto a nossa falta que nós estamos sentindo, que eu sinto a falta, é esta, não é consagração, não é busca, é esse deixar Deus no coração, sabe? Deixar, total, toma, Senhor, porque eu não sei dar o meu coração a Ti. Toma o meu coração, Senhor. Faz a Tua obra. Você conhece a minha oração. A minha oração que eu faço não é sincera. Não é sincera, eu já vi isso. Porque o meu coração clama e eu não sei clamar. Não sei clamar. Só pelo Espírito de Deus é que ele consegue ler e eu vejo que Deus vê a minha necessidade muito mais. Então, minha oração tem sido mais calada e essa é outra parte que me tocou também. Porque Deus lê os nossos corações. A gente quer É, e não consegue é, por é. nós mesmos. O reavivamento por nós. Eu quero reavivamento. Quero muito, 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 muito. Mas não é como eu Mas quero. é Ele, tem que ser Ele a fazer isso. Já vimos hoje aqui. Quer chegar. É. Então, a igreja lá, as crianças oram, caem, as crianças, aquele grupo de crianças, assim, todas caindo, todas chorando, clamando, mas não satisfaz, não satisfaz. Eu isso não conheço, eu nunca vi. A única coisa que eu vi foi aquele vídeo que foi postado no grupo. Eu participei todo o ministério dele. Eu sei que já vai adiantado, mas vou só ler aqui um pedacinho do Mensagens Escolhidas, volume 1. Ó, Geórgia, eu sei que talvez vocês tenham já passado por aqui, que é o capítulo 16 do primeiro volume de Mensagens Escolhidas, que é Apelo a um Reavivamento. Ela escreveu isto em 22 de março de 1887. E ela diz: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, o tal suave amor, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Ok, já compreendemos que há necessidade disto. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor.
Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. A bênção. Já vamos ver qual é a bênção. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo, então a bênção é o seu Espírito Santo, àqueles que lhe o peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Só podemos esperar, era aqui que eu queria chegar, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Talvez eu compreenda a Adair no sentido que a Adair já viu outros vídeos dele, não é que nós não conhecemos. O batismo do Espírito Santo para ele é orar em línguas. E não é. É o caráter de Claro, Cristo. claro. Enquanto eu não perceber o meu domínio próprio vindo do Espírito Santo, que eu ainda não percebo, que Deus tenha misericórdia, eu clamo isso, eu não estou reavivada. Não estou. Tem que ser natural o caráter de Cristo em mim. É o que eu busco Sim. ansiosamente. Oh, Adair, então, repare, o Satanás está aqui a misturar as duas coisas. Isso. Muito bem misturadas. É aquela visão que a irmã White teve, que você nos passou em Patriarcas e Isso. Profetas. Os dois povos têm grande poder, grande luz, mas o de Jesus tem amor, tem paz e segue o Cordeiro. O que eles não estão seguindo o Cordeiro. Não estão seguindo o Cordeiro. É os primeiros escritos, é os primeiros escritos. Pronto, de qualquer forma, Da profecia. sim, É de perfeita. qualquer forma, Todos mesmo. isso. O que eu quero dizer é que a Bíblia diz: examinai tudo, retendo bem. E realmente aquela mensagem só por si, para mim, foi um chamado de Deus, porque Deus serve-se, não é? Nós devemos examinar tudo. E independentemente se eles estão no caminho errado, é verdade que sim. Se é assim, no falar em línguas, é verdade que sim. Mas nós também não estamos no certo. Não é? Não, eu não me sinto, eu digo para ele que eu não vou seguir aquela verdade, eu vou Sim, continuar claro. aqui, porque aqui, quando eu ouvi que eu já discerni, isso foi o Espírito de Deus, que eu jamais discerniria por mim mesma. Nunca, nunca eu seria Sim. capaz de discernir, de lembrar na hora. Eu falei, agora eu entendi por que eu aprendi naquele sábado essa profecia, para vir nessa hora e discernir. Porque senão eu morando aqui em Curitiba, sendo fácil para mim o acesso até ele, eu ia até lá e escutar. Não vou, não é assim. Sim. Vou só deixar-vos aqui uma passagem de Fundamentos da Educação Cristã, do capítulo 27, página 210.1, que diz assim: os irmãos devem pôr-se ombro a ombro, unindo suas orações junto ao trono da graça, para que consigam mover o braço do Onipotente. Amém. E é Ombro, isto, buscando o ombro, braço do Senhor. Aí exatamente. porque se a gente for buscar o batismo em línguas, e não é, Não, não é. não, claro que não, claro que não. Ok, meus Ah, irmãos, já temos irmãos, mais algum? isso é pentecostal. Isso é pentecostal, que eu já estive na igreja pentecostal e eu falei em línguas. Não satisfaz, não Mas satisfaz pronto, o coração. não é para satisfazer, minha querida irmã, é só para nós conhecermos o bem, porque realmente esta mensagem, nós não conhecemos as outras mensagens dele, nem queremos, não estamos interessadas. Esta mensagem foi boa. Esta mensagem fez-nos lembrar coisas que a gente já não se lembrava e de saber coisas que nem já tínhamos passado, porque eu sabia há muito tempo, isso é há muito tempo, tenho que buscar Deus madrugada, mas tem sido uma Sim. luta, irmãos. Às vezes consigo, outras vezes não consigo. Tem sido uma luta.
E é isso que Satanás não quer. E nós sabemos disso. Mas há algo que nos falta. Há algo que nos está a faltar muito, porque Jacó converteu-se, Paulo converteu-se de imediato. De imediato, irmãos. Porque é que nós não nos convertemos de imediato? Sabendo nós tanta coisa. Sabemos que há a profecia da letargia que existe dentro da igreja de Laodiceia. Mas isso não pode acontecer connosco, porque nós não queremos isso. Nós temos que pertencer a esse exército para estar preparado para levar a mensagem do Senhor. Para libertar muitas almas que estão cativas. Então, algo tem que ser feito. E urgentemente, porque não temos muito mais tempo, irmãos. E esse algo é orarmos de madrugada, buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Com choro, com o que for. Mas com o coração sincero, aberto e contrito, e dizer: Senhor, por favor, é agora ou nunca, nós precisamos do teu apoio, do teu auxílio, já do teu poder. Hoje, ontem, porque já está a ficar tarde, irmãos. Eu tenho sentido essa necessidade. E tem mais, tem uma pregação dele que ele fala da mistura do povo de Deus. A hora, e que também é para mim, a hora que Esdras e Neemias foram ver, o povo de Deus estava misturado. Precisa ter uma separação. Então, nós não podemos nos misturarmos. A palavra que ele leu na palavra, e é para mim também. Eu me misturo muito com pessoas que não são crentes, porque eu não tenho amizade com pessoas crentes, só vocês. E tenho que seguir, eu fico mais sozinha do que com pessoas, né? Mas o povo de Deus, quando se mistura com paganismo, não só paganismo, com falsidade, com outras coisas, acaba sendo influenciado. Então, nós temos que nos resguardar, eu tenho que me resguardar disso,